Thiago, a torcida chegou a comemorar quando teve o gol de empate do Atlético Paranaense. Vocês dentro de campo, claro, estão concentrados no jogo, mas de alguma forma, vocês souberam do resultado? Como é que foi isso? Não fiquei sabendo, mas deu para escutar porque a bola estava parada. Acho que foi uma falta pra gente, né? Então, aí deu aquela gritaria, eu não sabia o porquê, mas aí eu imaginei o que pudesse estar acontecendo. A gente, por mais que a gente esteja focado ali no jogo, por vezes, principalmente com a bola parada, a gente, porquê da gritaria, né? Então eu imaginei que pudesse ser o gol, um resultado favorável pra gente, enfim. Thiago, por mais que a permanência dependa do Fluminense, para depender só de vocês precisam de uma vitória contra o Palmeiras, porque o empate não garante a permanência por si só. Empate garante. Empate garante? Empate garante. Thiago, o fato do Palmeiras jogar para ganhar, precisando ganhar para conquistar o título, vocês têm uma experiência aqui no Maracanã de jogar com o Criciúma, com o Cuiabá, que são times que jogam lá atrás, menos espaço, dificulta o jogo do Fluminense. De repente isso pode ser uma questão também favorável ao Fluminense? Pode ser, mas depende muito da tarde que a gente vai estar, da inspiração deles também, enfim. O time do Abel com certeza vai jogar pela vitória a todo momento, sempre foi assim. Independentemente se eles estão dependendo do outro jogo ou não, eles vão procurar fazer o deles, a gente vai procurar fazer o nosso, sabendo que a gente só depende da gente. Tem os outros resultados, o Atlético Paranaense se colocou numa condição muito difícil, porque o Atlético Mineiro também precisa vencer. O ano do Atlético Mineiro não tem sido favorável e eu acho que uma vaga na Sul-Americana pode levar eles a estar um pouco mais motivado, enfim, com a saída do Milito, com toda essa situação que aconteceu, enfim. São situações de futebol que a gente não tem um controle. O que a gente tem controle, eu falo para vocês, é da nossa preparação e da nossa entrega no jogo contra o Palmeiras. Da permanência, né? Mas o Bragantino acabou vencendo, o Fluminense vai ter que pontuar lá na última rodada. Como é que o time chega emocionalmente nessa última rodada? O time tá bem, cara, tá bem, apesar da gente não ter feito um super jogo, a gente tá super positivo. Eu acho que a frustração, assim, por parte da torcida foi que a expectativa era que acabasse hoje. Só que às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Foi para a última rodada, a gente vai para lá enfrentar o Palmeiras de grande para grande. Vamos ver o que acontece. A gente só depende da gente, depende de mais ninguém. Mas essa responsabilidade aumenta em saber, Thiago, que o adversário está lutando para ser campeão? Cara, acho que não muda a nossa motivação para esse jogo, independente do Palmeiras estar brigando pelo campeonato ou não. A gente sabe, no fundo, que vai acontecer no final, né? Mas esse não é o nosso problema. Nosso problema é defender as cores do Fluminense. Vamos para lá com o intuito de pontuar, porque só assim a gente não depende de nenhum outro resultado. E vamos ver o que está nos planos de Deus. Ô Thiago, como é que você vê o cenário de uma forma geral? A gente perguntou aqui do Palmeiras, mas a gente vê o próprio torcedor olhando, na prática, na teoria a gente depende só de si, mas na prática todo mundo já faz conta, praticamente considerando que o Palmeiras vai vencer por ser o time que é, por estar jogando dentro de casa. O que fazer para convencer o torcedor, muito diante do futebol que o Fluminense vem apresentando dentro de campo, que é possível vencer um time como o Palmeiras nesse momento do campeonato? Eu acho que a gente já demonstrou em alguns jogos, né? Se não me engano, o primeiro turno foi muito ruim para nós, né? Foi muito abaixo para quem está no Fluminense. O segundo turno é um segundo turno bem proveitoso nosso. A gente saiu de uma situação que a gente estava com 89% de chance de cair. Hoje a gente só depende da gente. Se tivesse feito essa pergunta lá atrás, se a gente pudesse chegar na última rodada dependendo apenas da gente, com certeza eu falaria que sim, que eu queria esse momento. Esse momento é nosso, vamos desfrutar, trabalhar os dias que temos, descansar, porque não é fácil jogar no sintético. A gente jogou no Atlético, eu estava com dor até hoje. Então isso é uma das pautas também para o próximo ano, enfim, mas não vem em questão agora. Mas o Fluminense só depende dele, não depende de mais ninguém. Como eu falei, a torcida estava na expectativa que acabasse hoje, eu também estava, mas não foi assim. Ficou para domingo, então vamos preparar bem para domingo para a gente estar bem psicologicamente para enfrentar o Palmeiras. Thiago, os colegas aqui vão te perguntar bastante do jogo de hoje, de domingo. Eu queria aproveitar que você está aqui para pedir para você explicar duas situações. Primeiro, o que aconteceu entre você e o Felipe Melo naquela história da discussão que vazou de vocês? Agora, nesse momento... É um questionamento que a torcida tem, Thiago.
E o outro é como é que tá a relação de vocês com o Mano Menezes após a história do Marcelo, né? Se vocês... enfim, deixar para você explicar como que ficou a relação com o Mano Menezes depois daquela confusão. A relação está muito boa e entre eu e Felipe já está conversado. Thiago, por favor, o microfone está ali, eu que estou afastado. Apesar do Fluminense só depender de si, como você falou, você queria essa situação, matando ou ganhando, escapa. Que explicação você pode dar para o torcedor do time que foi campeão brilhantemente da Libertadores da América um ano antes, esteja nessa situação depois de 37 rodadas, ter que decidir sua sorte na última rodada? Cícero, eu não estava aqui no passado, então eu não posso te falar o que aconteceu daquele ano para esse. Eu cheguei num momento que é um momento difícil para o clube, né? Cheguei, se não me engano, estava com 7 pontos na chegada do Mano. Estava com 6, o Mano empatou com o Inter aqui, foi a 7. Eu posso falar desse momento que nós estamos vivendo, o momento mais complicado do clube e pode ser o momento mais importante para nós jogadores de não ser marcado negativamente com o rebaixamento. É isso que a gente está procurando fazer, trabalhamos, saímos do fundo do poço, a gente só estava com 7 pontos, com 14 rodadas, se eu não me engano. Então é uma coisa muito complicada de ser jogado, o emocional, o nervosismo. Vocês sabem, estão no meio do futebol faz tempo. O Fluminense não fez um grande jogo, mas por causa do emocional, daquela coisa toda do nervosismo, vem de lá de cima também para nós. Isso já foi conversado comigo quando eu tive a conversa com os torcedores, eu acho que vocês já ficaram sabendo. Enfim, isso atrapalha a gente um pouco, mas é o que a gente tem para hoje, é enfrentar de cara essa situação que a gente tem e a gente só depende da gente, cara, a gente não depende de ninguém, parece que a gente tá falando as coisas já meio que numa situação, já tá rebaixado, vai perder pro Palmeiras. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Eu tô super confiante no meu time, que a gente vai lá para São Paulo fazer um grande jogo. E como é que é para você emocionalmente? E eu pergunto isso porque você veio para cá, voltou, certamente esperando uma coisa completamente diferente desse ano, chega na última rodada desse jeito, você falou muito de peso emocional, mas e para o Thiago Silva, com a carreira que você tem, voltar e para viver isso tudo? É bem confuso assim para mim, né? Situação muito diferente de tudo que eu vivi nos últimos anos, mas eu acho que esse tempo lá fora me preparou muito bem para essa situação. É claro que eu não esperava viver o momento que a gente está passando hoje, com toda essa dificuldade, principalmente o time sendo campeão da Libertadores, vindo para o ano seguinte com toda essa dificuldade para poder vencer os jogos, enfim, um peso emocional muito grande. Mas eu acho que a gente tem que pensar positivo, faz parte da nossa profissão, tá nesse meio, passando por essas dificuldades, isso só fortalece, e pode ter certeza que as pessoas falam muito do que aconteceu comigo em 2014, mas enfim, eu estou super bem motivado e mentalmente muito forte, apesar da minha família estar longe, eles estão comigo e eu tenho certeza que no final tudo vai dar certo. Thiago, você fica pro ano que vem, depois teve o sorteio do Super Mundial, como é que você falasse, tem a pretensão, a intenção de disputar o Super Mundial e se puder comentar sobre o grupo também que o Fluminense foi sorteado. Então, eu tenho um contrato, né, até meio de 26 e se o Fluminense cair para a segunda divisão, com certeza que eu estarei. O resto a gente pensa depois, com calma, com tranquilidade. E sobre o Mundial, grupo bom, acessível, um grupo legal. Eu acompanho um pouco dessas equipes, se eu não me engano, a africana eu não conheço muito bem, porém isso não é falta de respeito, vou procurar saber. Já entrei no Instagram dele, já vi algumas coisas, mas eu acho que esse não é o momento da gente falar do Super Mundial. A gente tem uma final, literalmente, mais que uma final contra o Palmeiras no domingo. Após isso, aí a gente pode conversar um pouco mais pra frente. É isso, senhores. Saiu chorando de campo. Arias. Saiu chorando de campo. Se no vestiário você percebeu alguma coisa, você conversou com ele? Não reparei ele chorando, não. Ele senta do meu lado, inclusive, né? Dei a mão para ele, agradecendo por todo o sacrifício que ele fez, apesar do pênalti perdido. Isso faz parte. Só quem perde o pênalti é quem está ali, se apresenta. E ele é um dos caras que tem mais coragem no nosso time. O Arias é um cara muito importante pra gente. E eu não vi ele chorando, não. Espero que ele possa estar bem e amanhã a gente vai conversar sobre essa situação. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Obrigado.